Olá, pessoal. Bom dia, professor. Boa Tudo tarde, boa bom? noite. E aí, professor? Tudo bem? Deixa eu tirar Tranquilo? esse pano de fundo estranho que ficou aqui. Agora ficou melhor. Ah, professor, se eu responder qualquer besteira, então o senhor releve hoje. que Eu fiquei meio acéfalo esse fim de semana. Eu fiquei em cima de uma prova de transferência de calor. Toda a inteligência foi para a prova. Ficou Gastou, só um restinho. gastou toda a energia lá na transferência de Gastei calor. tudo lá. Ah, não é fácil. Tem umas provas que deixam sequela. É, exatamente. Ah, tô sentindo. Só ficou a coordenação. Não, mas daqui a pouco você recupera. Faz parte do processo aí. 2 dias agora sem prova, assim, com tranquilidade e já volta ao normal. Mas vai ser poucos dias, né? Nós estamos no final de maio, início de junho, já começa de novo, né? Porque Eu organizei meu cronograma. Eu tenho uma prova com o senhor na metade ali, né? Que o senhor agendou. Aí depois, todas na casa do dia 20. Mas a é, última do semestre é transferência de calor. E provavelmente vai ser a da G2 também. Então vai continuar sendo a última. é bom que aproveite até o final, né, Pedro? Aproveita todos os momentos, né, professor? Isso, passa por todos os momentos, inclusive aquele nervosismo do G2, né? Ah, não, tem uma coisa legal para dizer, professor. O que eu estou vendo aqui em cálculo numérico, estou vendo lá métodos interativos para resolução, né, de problemas Ah, que legal. que utiliza. Pois é, no fim a gente até conversou, né? Mas sexta-feira acabei não me lembrando de perguntar. Tu só comentasse ali e tu concluiu que o pessoal lá usa a interpolação linear ali na transferência de calor? E, na verdade, em termodinâmica, né? Entendi, né? Porque o professor sempre ensinou para, por exemplo, sempre um intervalo de 3 pontos, né? Onde teríamos uma incógnita. Então, pela relação que eu fiz, eu até vou ver se eu acho no material, mas eu não achei, ó, a formulazinha certinha. Uhum. Vou olhar É, no mas Drive aqui. deve ser, mas deve ser. Porque daí simplifica, né? Faz tipo uma razão de três, eu imagino. Sim, eu não lembro, que eu tenho a lembrança da relação na cabeça, mas ela não vem completa para poder Ah, afirmar, né? ah. Não, mas aí, a hora que tiver tempo de dar uma olhada, pode me mandar o material por e-mail também, porque eu posso olhar daí, não tem problema. Ah, Tranquilo. perfeito. Bem, pessoal, então estamos iniciando aí essa semana que eu pretendo começar a falar para vocês de um outro assunto que são os métodos numéricos, na verdade, né, de integração, que é um outro capítulo, digamos, dentro da disciplina aqui de cálculo numérico, porque essa discussão, né, a respeito da interpolação polinomial, a gente concluiu na sexta-feira com a apresentação então da fórmula de Lagrange para 2 e 3 pontos, né? A gente fez a formulação teórica ali com aquela apresentação que eu mostrei para vocês. E também nós desenvolvemos a montagem, né, do cálculo na planilha, onde a gente fez o tabelamento, né, primeiro na versão ali da planilha para fazer uma interpolação numa tabela de 2 pontos, né, a gente pegou lá um exemplo, os dados foram tabelados, a gente inseriu uma célula com o valor de x, que é o ponto a ser interpolado, fizemos os cálculos do L0 e do L1 e depois fizemos a soma, né. E depois, no exemplo para n igual a 2, isto é, com 3 pontos, x0, y0, x1, y1 e x2, y2, né, nós inserimos a célula do ponto de interesse ali, até marcamos as células de amarelo, né? Eles calculamos então L0, L1, L2, a gente chamou atenção lá para o uso adequado dos parênteses, né? Porque ali tem uns termos que contêm divisão, então vocês têm que ter bastante cuidado na montagem daquela planilha.
e aí ficou pronto, né, para usar em qualquer outro exemplo, em qualquer outro problema que tenha que fazer interpolação com 3 pontos. Né? Então a vantagem é essa, né? A vantagem do uso dessas planilhas, a gente salva ali com o nome, seja qual for, né? E depois, num outro problema, né, em que em que são alterados os dados, né? Tu vai lá, insere os dados novos, insere um novo ponto de interesse e, uma vez que as fórmulas tenham sido já gravadas, né, a planilha se encarrega de fazer os cálculos, né? Porque a gente tem que tirar proveito desses recursos, né, pessoal? Não, não tem nenhum problema fazer o cálculo manualmente, fazendo uma marcha calcular, né? É claro que é importante saber a origem das fórmulas, saber desenvolver, né, a formulação, no caso mais simples, pelo menos, né, em que tem apenas 2 pontos, porque equivale, na verdade, a determinar uma reta que passa por 2 pontos. Então, a interpolação polinomial é uma técnica muito versátil, né, e é utilizada em larga escala em praticamente todas as áreas do conhecimento, exatamente porque de todas as técnicas de interpolação conhecidas, a interpolação polinomial de grau 1, né, a interpolação por uma reta, é a mais simples. Não tem polinômio de grau menor do que 1. Né? E, além disso, assim, o grande conhecimento, né, o amplo conhecimento que as pessoas têm, as pessoas que já fizeram algum estudo de matemática de nível médio e já estão iniciando lá os seus cursos de nível superior, boa parte dessas pessoas já tem uma familiaridade com os gráficos das funções polinomiais, né? Sabe que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, então é mais fácil de entender, né? É mais fácil de se comunicar com esse resultado do que fazer interpolações com técnicas mais sofisticadas. Né? Evidentemente que em trabalhos especializados a gente encontra realmente o uso da interpolação de grau 3, porque aí as pessoas que têm mais, digamos, intimidade com o cálculo numérico, conhecem melhor as técnicas, sabem que a interpolação de grau 3 ela pode produzir melhores resultados sob certas condições. Né? Mas aí é uma questão de querer se aprofundar no assunto. Né? Tem as famosas splines cúbicas, né, que são pedaços de funções de terceiro grau que vão se emendando assim, né? E para um grande conjunto de pontos, imagina ter lá, fazer interpolação com 20, 30, 40 pontos, né? Esses pontos são divididos em pequenos grupos de 4, né? E para cada grupo de 4 pontos se define uma spline cúbica. Né? Então, essa técnica ela é abordada em alguns livros de cálculo numérico. Né? No entanto, devido ao tempo aqui que seria necessário para o desenvolvimento dessa discussão, ela não será realizada. Estou citando porque é uma terminologia aí encontrada, né, nas referências bibliográficas e que, em situações específicas, pode ser interessante ter um conhecimento a respeito dessa técnica. Então, pessoal, na aula de hoje eu vou iniciar a integração numérica e eu vou apresentar para vocês aqui as fórmulas de Newton-Cotes, que são fórmulas de integração numérica que têm certas características, né, e são utilizadas para o cálculo de integrais definidas. Né, quando a função é integrada num intervalo de a até b, né, vocês que já fizeram o cálculo, né, sabem que existem as chamadas regras fundamentais, as chamadas integrais imediatas, né, que permitem calcular uma integral definida através do chamado teorema fundamental do cálculo. Né? Então, vocês têm que calcular, sei lá, a integral de, digamos, x ao quadrado dx de 0 até 1. Né? Essa integral é facílima de fazer, usando o teorema fundamental do cálculo, que é a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, né? Então, pega pelo teorema fundamental, calcula no extremo superior e no extremo inferior, subtrai e está resolvido o problema. Né? Só que tem muitas funções
que são até bastante simples e são funções que têm muitas aplicações, que não têm integral imediata. Então, para essas funções, a solução mesmo na hora de calcular a integral é através dessas fórmulas de integração numérica. Então, eu vou apresentar uma visão aqui geral do assunto para vocês, né? E depois eu vou detalhar especificamente a fórmula dos trapézios e a fórmula de Simpson 1/3, algumas fórmulas de aproximação do erro, né? E também, mais uma vez, a gente vai utilizar a planilha para efetuar o cálculo mediante essas fórmulas, porque a planilha é bastante adequada, digamos assim, para fazer esse tipo de cálculo. Tá? Então, vamos lá. Então, o capítulo aqui, o título é integração numérica, o objetivo é calcular a integral definida de A até B, numa certa função, f, né? Tem uma função f de x de x. Então, as aplicações destas técnicas de integração numérica são mais conhecidas quando a função não possui integral imediata, né, como essa que eu citei, a função n menos x ao quadrado, é uma função bastante importante dentro das ciências sociais, porque ela descreve a curva normal de Gauss, né? E em fenômenos de grande escala, quando se quer calcular a média e o desvio padrão de eventos que ocorrem em grande número, como, por exemplo, média de vestibular, média de concursos públicos com grande quantidade de inscritos, média de lâmpadas defeituosas em lotes produzidos por uma empresa durante um mês, né, quantidade de defeitos encontrados em veículos produzidos durante um ano, etc. Né? Então, essas funções que são utilizadas nesses cálculos, elas envolvem o cálculo de uma integral numérica que tem que ser feita por estas fórmulas que nós vamos ver aqui. Em outros casos, mesmo que a função possua integral imediata, né, pode ser difícil a obtenção da integral imediata, né? Às vezes a função é conhecida somente em alguns pontos, né? Por exemplo, na construção de um túnel, né? Então imagine lá um túnel que vai atravessar um morro, como esse, recentemente a gente observou aqui, né, na duplicação da BR-101, nesse trecho aqui de Osório até Florianópolis, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem um túnel ali no Morro Alto, né? Que é um túnel que demorou bastante tempo para ser concluído, né? Uma obra de difícil execução, bastante complexa, né? Então, para estimar o volume de terra que vai ser removido, né? Tu tem que fazer o cálculo por aproximação, já que, né, não tem como determinar uma fórmula geométrica regular, né, digamos assim, para este problema. Né? Então, tu faz um esboço ali da abertura no morro, né, faz as medidas de algumas alturas, estima o comprimento, então, pela fórmula do volume, né, área da base vezes altura, tu faz uma estimativa, né, do volume daquela quantidade de terra que será removida naquela construção. Então, são muitos os exemplos que são conhecidos aí de necessidade, né, de cálculo da integração por métodos numéricos. Tá? Então, dentre as fórmulas, existem aquelas que são chamadas de fórmulas de Newton-Cotes, né? Vejam que o Newton, né, mais uma vez está presente aqui, né? Vocês viram lá no início do semestre o método de Newton-Raphson para calcular raízes, né? Há pouco nós vimos as fórmulas de Newton para o cálculo do polinômio interpolador e agora as fórmulas de Newton-Cotes para o cálculo de integrais numéricas, né? Então é o mesmo Isaac Newton lá do cálculo diferencial.
Então, essas aproximações são com esse formato, né? Cada um dos valores da função f de x0, f de x1, f de xn, cada um desses valores é multiplicado por um coeficiente, A0, A1, AN, respectivamente, né? Então, esses pontos, que são os nós, né, os pontos do intervalo, ali, o x0, o x1, etc., o xn, pertencem ao intervalo AB. Né? São os valores do domínio da função ali, que vejam que a integral, né, é calculada neste intervalo. Tá? Então, nessas fórmulas, chamadas fórmulas fechadas de Newton-Cotes, né, a gente vai fazer uma partição desse intervalo AB em N subintervalos de mesmo comprimento. Né? E o comprimento de cada um desses intervalos é dado por este número aqui. Né? O H, que é B menos A, dividido por N. Tá? Então, escolhe-se um N pertencente aos naturais, digamos N igual a 2, N igual a 3, N igual a 1. Né? É o menor valor possível para N, o N tem que ser um número natural, evidentemente, positivo. Né? Uma vez escolhido o valor do N, né, já que são conhecidos os valores do A e do B, é calculado o valor do H, e aí são definidos os pontos, os nós da partição ali, o x0 igual a A, o x1 igual a A mais H, em geral, né, o x índice I é A mais I vezes H, e o xn é igual a B. Então, neste desenvolvimento aqui das fórmulas de Newton-Cotes, né, fica estabelecido que serão N subintervalos, portanto, N mais 1 pontos. Né? Vejam que se o N for 2, né, terá o x0, o x1 e o x2. Então, 2 subintervalos, mas 3 pontos. Então, vai ter um subintervalo de x0 até x1 e o outro subintervalo de x1 até x2. Né? E nesse caso específico das fórmulas fechadas, né, que são aquelas que a gente vai estudar, o x0, que é o ponto primeiro desta partição, é sempre igual ao extremo inferior do intervalo de integração, sempre. O x0 é igual a A, e o x índice n, né, que é o último ponto da partição, é sempre igual ao extremo superior do intervalo de integração, tá? Por definição. Então, dentre as fórmulas, dentre os casos particulares de fórmulas de Newton-Cotes, a gente tem uma das mais conhecidas, que chama-se fórmula dos trapézios, né? Alguns chamam de método dos trapézios, mas é mais conhecida como fórmula dos trapézios. Na verdade, é um caso particular, né, de fórmula de Newton-Cotes. Então, o nome fórmula dos trapézios se deve ao fato de que ela corresponde a fazer uma aproximação da área limitada por uma curva genérica, representada pela f de x, pela área de um trapézio. Né? Então, os pontos são os pontos x0 igual a A e x1 igual a B. Vejam que o n é igual a 1. Né? O y0 é igual a f de A e o y1 é igual a f de B. Né? Então, o P1 vai ser o polinômio interpolador de grau 1 que coincide com a função exatamente nesses pontos, A e B. Né? Então, a fórmula resultante, né, que representa a integral aproximadamente, né, o valor aproximado da integral definida de A até B da f de x é h dividido por 2 vezes a f de x0 mais a f de x1. Tá? Então, este resultado aqui, ó, ele corresponde, né, à inserção de um trapézio ali na área limitada pela função. Né? Então, a notação muitas vezes usada é IT, né? IT significa a integral calculada pela fórmula dos trapézios. Né? Então, fica h sobre 2 vezes a f de x0 mais a f de x1, onde o IT representa a aproximação dada pela fórmula dos trapézios, o h é b menos a. Tá? Vejam que, neste caso aqui, o n vale 1. Né? Então, eu tenho, em resumo, né, que a integral pela fórmula dos trapézios é h sobre 2 vezes y0 mais y1. Eu tenho o y0
definido por f de x0, que é exatamente a f de A, vejam, esse aqui é igual, vamos escrever aqui para ficar bem claro, isso aqui é f de A, né? E o y1, que é f de x1, é igual a f do ponto B. Tá? Não existem pontos intermediários, né? Só vai existir o ponto A e o ponto B. Então, digamos assim, esse é o caso mais simples possível, tá? Em que é obtida a fórmula dos trapézios, supondo que o n vale 1. Né? Então, como aqui a divisão é por 1, a gente não escreve, né? Fica subentendido, então, que o n vale 1 porque, porque só tem 2 pontos, né? O x0 e o x1. E a fórmula do erro é esta fórmula aqui, uma fórmula de importância teórica, em que o erro estimado na fórmula dos trapézios é menos h ao cubo dividido por 12 vezes a derivada segunda da função calculada no ponto C, onde esse ponto aqui é um ponto entre A e B. Por que essa fórmula tem importância teórica? Né? Porque ela expressa a diferença que existe entre a integral por trapézio, né, e o valor exato dado pela integral definida, em termos da derivada segunda da função calculada num ponto intermediário entre A e B. Mas não diz que ponto é esse. Né? Não estabelece como definir esse ponto. Só se sabe que existe um ponto entre A e B que permite estabelecer que o erro é dado por essa forma. Né? Então, como muitas vezes não é possível achar esse ponto, essa fórmula ela tem importância teórica e na prática a gente consegue fazer o uso dessa fórmula para determinar um valor aproximado do erro que é cometido aqui na fórmula dos trapézios. Bom, então, se eu quiser, né, utilizar a fórmula dos trapézios com valores superiores a 1, por exemplo, de 2 para cima, né, para n maior ou igual a 2, aí eu vou utilizar a chamada fórmula dos trapézios repetida. Né? Então, para n maior ou igual a 2, né, definindo que o h é b menos a dividido por n, né, então a gente vai definir esses pontos aqui. Veja que esses pontos, né, eles precisam ser calculados. Né? E como é que eles são calculados? Primeiro, tu calcula o h, obrigatoriamente. Isso aqui é uma receita, tá? Definindo o h igual a b menos a dividido por n, então tu vai calcular o h fazendo uso dessa divisão aqui, aí tu vai definir esses pontos x0 até o xn, construindo uma progressão aritmética aqui, o x0 é igual a A, o x1 é A mais H, depois o próximo é A mais 2 vezes H, e assim por diante até o xn. Né? Então vai incrementando aqui, somando o valor do H. É por isso que o H é chamado de acréscimo ou incremento, né? E em língua inglesa é chamado de step, né? De degrau. Tá? Então resulta esta fórmula, que é a fórmula conhecida como a fórmula dos trapézios revertida, né? Onde o H é definido por esta expressão aqui, b menos a dividido por n. Né? Então tu observa que tu terá aqui f de x0 e f de dentro desse grande parênteses aqui, né? F de x0 e a f de xn vão aparecer com peso 1, digamos assim, né? E os pontos f de x1 até o f do xn menos 1, todos eles terão peso 2. Né? E isso acontece por quê? Porque os pontos intermediários, eles são, digamos assim, a parede, né, de 2 trapézios, tá? Um à esquerda e um à direita, né, daquele ponto. Por isso que eles aparecem 2 vezes. Né? Então, somando todas as áreas de todos os trapézios inscritos, a gente obtém esta fórmula que representa, então, uma aproximação, como está escrito aqui, né, com esse símbolo, esta fórmula representa uma aproximação da integral definida de A até B da fx de x. Então, a integral por trapézios repetida é aquela expressão que aparece ali do lado direito, né, e muitas vezes, né, a gente fazer a identificação, né, que o valor da função é o valor do y, em muitos livros também é escrito assim, né, h sobre 2 vezes igual ao y0,
que é o valor da f no ponto x0, mais 2 vezes a fx1 é substituída por y1, até a f de xn menos 1, que é substituída por yn menos 1, e finalmente ali a f de xn, que é substituída pelo yn. Né? Então vocês vejam que esse parênteses aqui, né, está multiplicado por 2, porque os pontos intermediários, digamos assim, na forma de trapézio repetido tem peso 2. Né? E as extremidades, que é o y0 e y1, tem peso 1. Então, nessa fórmula, né, o yi representa, ele é igual ao valor da f de xi, onde o i varia de 0 até n. O erro é dado por essa fórmula, de novo, né, essa fórmula tem um valor teórico, porque ela expressa o erro em termos da derivada segunda, calculada em algum ponto entre A e B. Então, como a derivada segunda de um polinômio de grau 1 é igual a 0, né, se a função geradora da tabela realmente for um polinômio de primeiro grau, né, o erro será igual a 0. E claro que daí o gráfico da função vai ser já um trapézio, né, então o erro será igual a 0. Né? Então, a fórmula prática para a estimativa do erro, que não depende do cálculo da derivada segunda, é esta fórmula que estabelece, então, tirando proveito, digamos assim, né, que os pontos são uniformemente espaçados ali no eixo X, então a fórmula dos trapézios terá um erro aproximadamente igual a B menos A dividido por 12, melhor dizendo, menor ou igual, né, a B menos A sobre 12, vezes o valor máximo das diferenças finitas de segunda ordem em valores absolutos. Né? Então, para fazer uso dessa fórmula, a gente preenche a tabela das diferenças finitas até a segunda ordem, né, e toma aquela de maior valor absoluto para substituir aqui e ter uma ideia, né, do erro cometido na fórmula dos trapézios repetido. Né. Então, deixa eu interromper aqui. Então, assim, pessoal, o que a gente observa, né, da experiência aqui com a utilização das fórmulas de integração numérica? Que elas seguem uma metodologia, né? Elas, tanto a fórmula dos trapézios, nós vamos ver aqui alguns exemplos, quanto a fórmula de Simpson-Terço, que nós vamos ver depois, elas são casos particulares das fórmulas de Newton-Cotes. Então, elas têm aquele procedimento ali. Né? Tu vai definir o n, tu tem o problema original lá, calcular a integral de A até B. Né? Então, o A e o B já são conhecidos. A função também. Então, tu vai definir um n, vai gerar os pontos da malha ali, da discretização do intervalo, né, o x0, o x1, etc., o xn, depois calcula a função em cada um dos pontos e depois insere na fórmula. Né? É bem simples, né, no desenvolvimento e aplicação dessas fórmulas de integração. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, dois exemplos. Pede para calcular a integral de 0 até 1 de e na menos x ao quadrado dx pela fórmula dos trapézios com n igual a 4 e n igual a 8. Né? Então, a gente vai fazer aqui o desenvolvimento, né, pessoal, para vocês verem, né, como é que isso se faz em qualquer caso. Aqui nós temos um exemplo bastante conhecido, né, e bastante importante na literatura, que envolve aquela função que eu falei para vocês, a função e na menos x ao quadrado, que corresponde à curva normal de Gauss, né, a distribuição normal. Lá na estatística, para quem estudou estatística, ou já fez um pouco de estudo de probabilidade, né, deve ter ouvido falar, deve ter ouvido falar da importância da curva normal de Gauss, né, a chamada de distribuição normal de Gauss ou curva normal de Gauss, e essa função ela aparece, né, em vários manuais aí, com valores tabelados, exatamente porque a integral dessa função tem que ser calculada por
da integração numérica. Né? Então, quando tu precisa de uma integral, o pessoal que é usuário, né, que não tem conhecimento das fórmulas, já vai numa tabela e pega o resultado pronto lá. Então, vamos calcular aqui, ó, primeiro, para n igual a 4. Então, nós temos, primeiramente, ó, essas informações aqui, ó. O a vale 0, que é o extremo inferior da integral, o b vale 1, que é o extremo superior da integral, e a função, neste exemplo, é e na menos x elevado ao quadrado. Então, vocês cuidem, se vocês forem usar uma calculadora, né, que vocês têm que levar o x ao quadrado, trocar o sinal e depois calcular a exponencial. Então, aqui, ó, essa primeira etapa é fundamental. Ó, n igual a 4, então o h, que é b menos a dividido por n, tu vai simplesmente substituir ali, né? O b é 1, o a vale 0, o n vale 4, o h é 0,25. Né? Então, os pontos onde a gente vai necessariamente ter que calcular esta função são o x0, que é 0, né? Aí tu soma o h, o x1 é 0,25, né? Ó, vamos mostrar aqui, ó. Como é que eu calculei esses pontos, como é que eu coloquei esse resultado aqui? O x0, né, é sempre igual a A, tá? Certo? Ó. E escrever aqui para deixar bem claro. O x1, que aparece aqui já, o resultado, né, digamos assim, como é que é calculado o x1? O x1, como é que tu vai calcular de modo geral? Ele é o próprio ponto x0, opa, ficou igual, depois eu tiro, somado com h. Então tu vai somar 0 mais 0,25 dá 0,25. O x2, como é que tu vai calcular o x2? Pode fazer da seguinte forma, o x2 é simplesmente o próprio x1 mais h. Ou seja, é o 0,25 mais 0,25 que dá 0,5, como está escrito ali embaixo. Vamos botar 0,50 aqui. O x3, a mesma coisa, o x3 será o x2 mais h. Ou seja, 0,50 mais 0,25 vai dar 0,75. E obrigatoriamente o x4, não precisa nem calcular, o x4 tem que ser igual a 1. Tá? Por quê? Porque o n é 4. Então, a extremidade superior tem que ser igual a b. Tá? E tem que ser igual a b. Então, nesse caso aqui, o x4 não tem nem que calcular. Esse cara aqui tem que ser igual a 1. Por que eu estou falando isso? Porque se tu fizer na calculadora, né, poderia dar eventualmente algum erro de arredondamento, por exemplo, mas não importa. Esse ponto aqui, ó, é igual ao valor de B. Né? Porque esse aqui é exatamente o xn. Ele é o último ponto. E o último ponto tem que ser a extremidade superior. Então, por isso que os pontos, né, estão listados aqui. Os pontos, né, chamados também de nós. X0, X1, X2, X3 e X4. Vejam que, como eu disse, né, a diferença é sempre igual ao H, portanto eles vão formar uma progressão aritmética aqui, exatamente com a razão igual ao H. Então, uma vez que tu tem, né, a extremidade inferior do intervalo, vai somando o H até chegar na extremidade superior. Tá? Não tem mistério. E vai enumerando os pontos, né, para diferenciar um do outro. Então, vejo que nesse caso, em que o n é 4, nós temos uma fórmula dos trapézios repetida. Né? Então,
Ó, para n igual a 4, a gente vai calcular esta fórmula, né? Integral pela fórmula dos trapézios é igual a h sobre 2 vezes ft0 mais 2 vezes ft1 mais ft2 mais ft3. Aí fechei o parênteses aqui, ó. Esses três termos estão multiplicados por 2 mais a fx4, né? E aí eu tenho que calcular todas essas quantidades e substituir nessa forma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo ali na planilha. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho. Eu vou... abrir aqui a planilha, já retorno aí. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos botar aqui linhas e colunas aqui, tudo centralizado. Aqui nós vamos botar o índice, né? Aqui o xi e o yi. Tá? Depois a gente coloca as colunas para calcular o erro aqui. Então aqui o i vale 0, né? E depois a gente vai pegar o elemento anterior e vai somar 1. E aí então tá aqui. Então, né, de novo, o x0 é 0, né, e depois a gente vai pegar a célula anterior e, neste caso, vai somar 0,25. Aqui a gente até pode calcular, né, o h separadamente, até talvez seja melhor, né, para deixar a célula pronta, mas a planilha pronta, mas depois a gente faz isso. Vamos fazer o seguinte, vamos arrastar ali. Então, aqui, ó, o cuidado que vocês devem ter é na hora de calcular esta função. Né? E observe, a função é... Ó, a função aqui neste exemplo é e na menos x elevado ao quadrado. Né? Então, tem que ter bastante cuidado para que o Excel consiga captar aqui que tem que fazer a potenciação, trocar o sinal e depois a exponencial. Né? Tem que ter bastante cuidado. Então, vamos lá. É igual, né, a ESP, a gente vai selecionar aqui exponencial, né, e menos, vou botar um parênteses aqui, esta célula elevada ao quadrado, fechou e fechou. E aí, nós vamos arrastar aqui. Vou fazer o seguinte, vou formatar aqui com 10 casas, é suficiente. Então, a minha sugestão aí, pessoal, é que vocês tentem reproduzir esse resultado aí numa planilha, né, para a gente acompanhar aqui, conseguir acompanhar o cálculo aqui, ó. Eu vou esperar uns segundinhos aí para ver se vocês conseguem obter esses resultados aqui, ó. Professor, ali no XY tu fez a mesma coisa, né? 0, daí tu fez a célula de cima mais 0,25. Aqui no X? Isso. Isso, isso. Tá bom. Isso. Uhum.
Professor, o senhor poderia voltar ali no YV só para eu ver como é que está formatado? Como é que Claro. Tá? Sim, sim. Ó, como eu já conheço o Excel assim um pouco, né? Então eu botei ESP, igual, né? ESP, parênteses, sinal de menos, a célula G4 elevado ao quadrado, aí fecha o parênteses e depois outro parênteses. Conseguiram aí, pessoal? Sim, professor. Consegui, senhor. Tá. Posso seguir? Pode seguir, por mim pode seguir. Tá, beleza. Obrigado. Então, importante assim, pessoal, ó, como é que a gente tem uma ideia, né? Será que eu fiz o cálculo certo? Ó, minha sugestão, porque às vezes pode, né, ter uma função mais complicadinha, pega a calculadora, né, e faz um cálculo pelo menos de algum ponto, assim, ó. No zero não vai ter graça, né? Porque e elevado ao zero é 1. Então, esse aqui, a chance de errar é muito pequena. Pega o 0,25 ali, ó. Tá? 0,25. Né? Eleva ao quadrado. Ó, dá 0,0625. Aí tu vai ter que trocar o sinal, né? E calcular a exponencial. A exponencial nessa calculadora é na função inversa aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. Tem o E na X aqui. Ó. 0,93, 94, 13, etc. Tá? Então, esse resultado aqui está certo, então os outros, né, também automaticamente estão certos, que eu só arrastei ali, né, a fórmula para as demais. Né? Outra possibilidade. Eu quero fazer o cálculo mais detalhado. Quer ver? Ó? Outra possibilidade é a seguinte. Aqui assim, ó, tu pode inserir... Peraí. Deixa eu tirar isso aqui porque ficou estranho. Aqui, né, tu pode inserir uma coluna. Não, aqui. Vamos desfazer. Vou mostrar para vocês. Aqui tu pode, por exemplo, botar o xi elevado ao quadrado, né? Então tu vai pegar cada uma das células e elevar ao quadrado, por exemplo, é igual a este valor elevado ao quadrado, né? Certo? Aí tu vai trocar o sinal, né, para ficar tudo negativo. Opa. Esse aqui é o sinal de menos. Esse aí tem que cuidar, né? E aqui assim, ó. Tu viu? Olha lá, que tá vendo que o sinal de menos ele tá fazendo, né? Ele tá fazendo o menos ao quadrado. Então, para dar certinho aqui, eu tenho que botar um parênteses. Ó. Por isso que a gente tem que cuidar, que o Excel ele é meio sem vergonha. Ele não tá entendendo ali, ó. Né? Você observa que aqui tinha que ser negativo, ó. Professor, acho que tu tem que botar tudo entre parênteses, professor. É. Só com um sinal diferente.
Tu botou só o G5, tem que ser o G5 ao quadrado, não? É, é verdade, é verdade. É verdade. Isso aqui. Aí sim, obrigado. Então aqui, na verdade, tem que corrigir também. Né? Porque se eu acertar aqui, daí o resto fica certo. Né? Aí. Não, professor, tem que ser o valor. Não, eu sei, eu vou corrigir ali. Tá. Na hora de digitar ali, digitei na posição errada. Ó. Então ficou tudo negativo, né? E aí tu faz para obter aquela função, aí tu pode fazer simplesmente a exponencial dessa célula. Né? E aí tu faz aqui, arrasta aqui, vai dar a mesma coisa. Tá? Então são opções, né, que às vezes a gente fazendo mais etapas, né, consegue o resultado. Bom, o que interessa é isso aqui, né, os valores do y. Tá? Então eu vou escrever aqui a soma, né, digamos assim, que é a integral, né, vou botar assim a integral. Eu vou escrever aqui a fórmula, depois a gente faz o cálculo, digamos assim. Né? Nós estamos fazendo o cálculo com n igual a 4. Então vai ficar h sobre 2, ó, y0. É bom esse escrever, porque depois fica mais fácil de utilizar em outros exemplos. Tá? Então isso aqui é só para registrar. Né? Então agora vamos calcular aqui a integral. Vamos ver o seguinte, ó, aqui eu vou botar o h. Opa, neste exemplo é 0,25. Né? E aí nós vamos fazer o uso da fórmula. Ó, então é o h dividido por 2 vezes. Opa, faltou vezes. É que algum software não precisa botar o vezes. Né? Então, eu botei o h na célula G2, tá? Então fica G2 dividido por 2 vezes. Aí começa aqui, ó, Y0, que é, no meu caso aqui ficou a célula I4 agora, né? Mais 2 vezes a soma dessas três células aqui intermediárias, ó. Aí fechou. Opa. Peraí. 2 vezes a soma dessas três células intermediárias. Fechou parênteses, mais o último termo, e aí fechou. Ó. Deve dar 0,74, 29, 84. Vejam se consegue esse resultado aí. Professor, só deixa selecionada ali a célula para mim ver os cálculos ali. Ah, sim. Beleza.
Aqui foi, se eu quiser seguir, não sei se para os outros foi. Tá, então olha só. Se a gente olhar ali, né, pessoal, naquele texto que eu estava desenvolvendo os cálculos, né, aqui eu apresentei, então, inicialmente o cálculo dos pontos, né, que a gente fez ali na planilha também. Aqui eu escrevi na anotação, digamos, aquela tradicional, né. Primeiro, escrevi a fórmula, é H sobre 2, f de x0, mais 2 vezes f de x1 mais f de x2 mais f de x3, fechou o parênteses, mais f de x4. Depois substitui os valores, né, do zero no lugar do x0, o 0,25 e assim sucessivamente até chegar no ponto 1. Aqui eu escrevi então o desenvolvimento específico, né, a função exponencial de menos 0 ao quadrado, menos 0,25 ao quadrado, etc. Tá? Depois substitui os valores aqui todos, né, calculados os quadrados em cada uma das etapas, ó. E, finalmente, os valores da exponencial, né? E na 0 é 1, E na menos 0,0625 é o 0,9394 ali que a gente viu na planilha e assim por diante. Aqui eu escrevi com 4 casas decimais, fiz todas as operações indicadas de adição e cheguei neste resultado aqui, né? Então, a conclusão é que o resultado obtido é uma aproximação da integral de 0 até 1 de e na menos x ao quadrado dx, e esse valor aproximado é 0,7429875, né? Com n igual a 4 pela fórmula dos trapézios. Eu até apresentei aqui, né, uma cópia ali daquela planilha, incluindo, né, a fórmula dos trapézios e simples 1/3. Mas depois a gente mostra os simples 1/3, tá? Bom, o que aparece aqui, né, que ainda não foi feito? É uma estimativa do erro. Ó. A estimativa do erro é B menos A dividido por 12 vezes o valor máximo das diferenças de segunda ordem em valores absolutos. Então, vamos fazer isso lá. Ó, então, a gente faz o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar aqui uma célula com o valor do A. Vamos fazer o seguinte, eu vou inserir uma linha aqui. Aqui uma célula com o valor do A, uma célula com o valor do B. Neste exemplo, né, o A vale 0 e o B vale 1, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai botar as diferenças, né? Ver se eu consigo botar o símbolo do delta aqui. Eu acho que eu tenho que selecionar o símbolo aqui, que daí ele vira o delta. Aqui, ó. Ó, delta do y, tá? E aqui eu vou botar o nosso... Tá. Então, como é que a gente vai fazer essas diferenças aqui, pessoal? Ó, diferença de primeira ordem. Vocês vejam que os pontos, eles são igualmente espaçados. Então, a gente vai simplesmente subtrair os valores, né, dos valores de y, para calcular as diferenças de primeira ordem. Então, esse valor aqui, como é que tu vai calcular? É o y1 menos o y0. Tá? E aí só copia. Aí faz isso aqui. Tranquilo? E aqui a diferença de segunda ordem. A gente vai fazer as diferenças das diferenças. Ó. É este valor menos este. Ó. Aí copia aqui. Pode colocar na primeira linha de novo ali, professor. Claro. Por favor, que eu não... É na primeira ou na segunda? Não, aí na diferença segunda aí. A diferença segunda, tá.
É a mesma lógica da primeira ordem, só subtrai, né, a de baixo menos a da linha. Já fiz aqui, pode seguir. Tá, então, olha só, estimativa do erro. Vou botar aqui. A estimativa do erro, pela fórmula aí do texto, né, é B menos A sobre 12 vezes o máximo, o valor máximo das diferenças de segunda ordem em valores absolutos. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Para estimar o erro aqui, claro, aqui a gente pode analisar no olho, né, pessoal? Vocês têm que selecionar dessa coluna aqui, ó, qual é o valor máximo em termos absolutos. Tá? Ou seja, eu quer ver, eu vou tirar essas colunas aqui, a gente enxergar melhor. Tá muito no canto lá. Ó, aqui assim, ó, a gente vai colocar então o módulo, tá? Vou pegar esse símbolo aqui. Vamos copiar para lá. Aqui, esse aqui a gente vai ter que botar o símbolo em grego, que daí ele vira o delta. Aqui, ó, a gente vai tomar só o módulo, né, é o ABS, né, dessa coluna aqui. E nas demais a mesma coisa. Aí fica tudo em módulo, né? Aí a gente pega o maior aqui, ó. Qual é o maior? A gente vai botar aqui, ó, lá no cálculo do erro. O valor do B, né? Aqui, opa, tem que botar o símbolozinho de igual ali, né? Essa célula menos essa célula dividido por 12, né? Vezes o valor máximo dessa coluna aqui, ó. Aí fechou. Ó. 0,08333. Professor, no caso, a tua conta ali, será que não ficou o D2 menos D1 dividido por 12 vezes o máximo? Então tu não tem que fazer divisão primeiro e multiplicar por esse máximo nessa tua conta? Aqui, tu está dando dessa forma? Porque eu acho que da forma como tu botou no Excel, ele tá multiplicando só o 12 pelo 0,1, etc. ali. Multiplicando só o 12. Não, ele está dividindo por 12 e multiplicando pelo máximo. Ele faz a divisão primeiro? Porque assim, isso aqui não tem prioridade, né? Então ele vai dividir por 12 e vai multiplicar. Quer ver? Vamos botar o parênteses aqui, quer ver? Eu entendi o que está falando. Vamos botar. Ó, não dá diferença. Porque assim, o Benedito falou, se eu não boto parênteses, tá? Como está escrito aqui, ele vai fazendo as operações à medida que elas vão aparecendo, tá? Porque ele não tem prioridade em relação à multiplicação e divisão. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o D2 menos D1, vai dividir por 12 e vai multiplicar pelo valor máximo dessa coluna aqui. Se tu botar o parênteses, pode botar o parênteses aqui, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Ele vai fazer a divisão, né? E depois vai multiplicar pelo valor máximo. Isso. Tá? Vai dar a mesma coisa. Porque assim, eu entendi o que tu falou. De fato, pode acontecer, pode dar diferença quando tu tem, como naquele exemplo que a gente viu na aula passada, né? Quando tu tem 2 fatores no numerador e 2 fatores no denominador. Aí vai dar diferença. Aí obrigatoriamente tem que usar o parênteses. Mas aqui, como é um fator apenas no denominador, tu poderia botar assim, quer ver, ó? E botar a divisão por 12 lá no final.
tá? Porque, de fato, o que acontece nesse caso aqui é que só tem um fator no denominador, aí não faz diferença. Quer ver? Ó? Vamos botar lá na frente a divisão por 12. Tá? Agora, se tivesse dois fatores no denominador, aí sim, aí tu tem que botar parênteses obrigatoriamente, tá? Mas é boa observação. Então, olha só, pessoal, o que a gente conclui aqui, né? Que neste caso, ó, só para a gente fazer uma análise aqui, ó, a integral, né? Deixa eu botar aqui. A integral deu aproximadamente 0,7429, né? Vocês vejam que o erro em termos absolutos, ele é aproximadamente igual a 8 milésimos, né? Ou seja, com esse cálculo aí, a gente pode afirmar que aproximadamente as duas primeiras casas estão corretas, ó. Né? Claro, isso aqui é uma estimativa do erro, mas vamos imaginar que o erro, né, é uma boa estimativa. Então, as diferenças que vão ocorrer a partir agora do n igual a 6, n igual a 8, etc., devem ser da terceira casa para frente. Ou seja, as duas primeiras casas, aparentemente, né, já estão corretas. Tá? Muito bem. Então, quer ver aqui nessa tabela, eu coloquei só o resultado. Para n igual a 4, é esse cálculo que nós fizemos aqui, ó, né, que deu 0,7429,875, esse erro. E para n igual a 8, pela fórmula dos trapézios, deu esse resultado aqui, ó, 0,745866, e o erro, ó, 0,02465. Vamos fazer esse n igual a 8 aqui? Vamos lá. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer em outra planilha, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma outra, vou fazer aqui uma outra aba aqui, né? Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar uma célula reservada para o A. Oi? Só antes de tu ir para essa parte aí, eu só não peguei aquela parte do módulo ali no Claro. anterior. Tá. Nessa coluna aqui? Isso. Tá, mas o delta 2 já tinha... ABS. Isso. Tá. Tá bom então, senhor. É isso Tá. mesmo só. Não, e assim, ó, depois de fazer o ABS, lá no cálculo do erro tem que botar o máximo daqueles valores ali, né? Sim, aham. Aí o máximo, até eu fiz chamar a atenção, né? Para selecionar lá tem que botar o acento, né? Que daí ele localiza lá, tá? Certo, obrigado. Tá? Vamos lá então. Então, assim, pessoal, para deixar a planilha mais ágil, digamos assim, né? Nós vamos deixar 3 células aqui reservadas para o A, para o B, para o N e uma célula reservada para o H, tá? Então, essas células aqui todas a gente vai deixar reservada aqui, né? E eu vou pintar todas elas de amarelo aqui, tá? Vou deixar mais uma célula reservada aqui para a função, né? Para a gente depois utilizar esta. Eu vou botar n igual a 8, né? Eu vou deixar pronto aqui, ó. Então, o A vale 0, o B vale 1, né? O H é B menos A dividido por N, tá? E a função depois a gente coloca ali. Então aqui, ó, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas aqui, 0, desculpe, I, XI, YI, aqui o delta YI, delta YI, e o delta 2YI. Depois a gente usa o símbolo ali, tá? Então aqui a gente vai botar o índice, essa aqui a gente vai fazer o cálculo para n igual a 8, tá?
Isso, deu certo. Então aqui, pessoal, eu vou fazer, né? Ó, vou preencher com o 0, aí eu vou fazer a célula anterior, né, mais o H. E aí vou arrastar aqui. Não deu certo. Ah, tem que trancar a célula ali, ó, que o H está lá em cima. Certo. Usar o F4, né? Como essa célula está pré-definida, na hora de calcular o primeiro valor, que é o x1, eu usei G9 mais G5. Aí tem que botar o F4 para incluir esse dólar aqui, ó, porque daí o G5 fica fixo. Tranquilo aí, pessoal? Sim, Tranquilo, certo. professor? Tá, posso seguir então? Sim. Tá, então olha só, aqui, ó, de novo, né? Ó, a gente aprendeu ali, ESP, né? A gente vai botar o sinal de menos, vai botar um parênteses, o número ao quadrado, fechou aqui. Depois a gente vai arrastar aqui. Porque a gente já tem outro exemplo para comparar, né? Alguns valores a gente já sabe. Então, deixa eu formatar aqui com 10 casos. Posso seguir? Sim. Tá. Ó, agora vamos calcular as diferenças. Já vamos deixar pronto aqui as diferenças. Ó. A diferença de primeira ordem é o Y1 menos o Y0. No meu caso aqui é o H10 menos o H9. Né? Aí faço a diferença e vou até a linha em que o I é igual a 7. Né? A última linha não tem como calcular a diferença porque não tem Y9. Né? E aqui a mesma coisa. Igual a I10 menos I9. E aqui nós vamos botar então o ABS. Depois eu ajeito a anotação ali. Professor, só confirmando ali no YI é o XI ao quadrado. Aqui no YI tá lá, ó, igual a ESP de menos a célula. Tem um parênteses ali, ó. Consegue ver ali? Sim. Tá. Peraí, só um segundinho. Isso, não, tranquilo. Isso, aí arrasta ali para ver se está batendo ali. Certo. Tá, então tranquilo. Tem que cuidar bem isso aí, né? Então, assim, já sabe, né? Quando tiver exponencial de algum termo elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado na quarta, coloca o termo entre parênteses e se tiver que trocar o sinal, bota o sinal fora ali, que daí dá certo, tá? Diferença de primeira ordem, diferença de segunda ordem, aqui a gente vai tomar o valor absoluto. O valor absoluto, que é o ABS, da célula J9.
E aqui a gente vai arrastar. Então, vamos calcular a integral. Eu vou escrever a fórmula para a gente saber o que a gente está fazendo. Ó, é y0 mais 2 vezes y1 até o y7. E aí soma com y8 e fecha o parênteses, tá? Então, vamos lá. Ó, H sobre 2. Então, a gente vai pegar a célula aqui do H, vai dividir por 2. Vezes este valor, que é o y0, né? Mais 2 vezes a soma, ó, a gente vai escrever soma de quem? Desse cara aqui até o penúltimo. Aí fechou o parênteses. Mais o y8, que é o H17 aqui no meu caso, e fechou. Vejam se vocês conseguem esse resultado aí. Zero sete quatro cinco oito seis cinco 6561. Conseguiram esse resultado aí, pessoal? Posso seguir? Tô fazendo aqui ainda, professor. Mais um Ah, minutinho. tranquilo. Não tem problema. Espero sim. Eu consegui, professor. Tranquilo. Fechou também, professor. Fechou? Sim, fechou aqui também. Então tá. Então vamos passar aqui para o cálculo do erro, para a gente concluir esse exemplo. Ó, então observa lá.
forma do erro, né? Ó, a gente ia relembrar aqui, ó. O erro é B menos A sobre 12 vezes o valor máximo da diferença de segunda ordem em termos absolutos, ó. Então, vamos lá. Ó, a gente vai pegar, como a gente viu ali na conversa anterior, né? B menos A, então, ó. Vamos pegar aqui, já está definido aqui, né? B menos A dividido por 12 vezes o valor máximo tem que botar o acento, né? Ó, valor máximo dessa coluna aqui, ó, das diferenças em valor, de segunda ordem em valores absolutos. Dá para ver aqui no visual que parece ser a primeira, né, pessoal? O 0029 ali. Tá? Ó, então o erro ali deu 0,002464984. Aqui no texto, né, eu apresentei aqui os valores nessa tabela, ó. Então, essa tabela já está contemplada nesses cálculos que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, para n igual a 4, a fórmula deu 0,7429875, com erro 008, né, estimado. N igual a 8, 0745866, né? Até posso botar aqui com 10 casas agora, 07458656148, né? Fica melhor. Depois eu corrijo aqui já de cima. Então vocês vejam que o erro ali é 0024, né? Tá? Então eu posso botar aqui 0024 64 984. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá. Então vou interromper aqui, ó, para encaminhar o encerramento. Então a gente viu aí, né, pessoal, vocês vamos tentar manter essa rotina aqui. Na próxima sexta-feira eu vou mostrar para vocês a outra fórmula que é conhecida como fórmula 1/3 de Simpson, que é um outro caso particular, né, de fórmula de Newton-Cotes, né, que é também utilizada para cálculo de integrais. Ela tem algumas diferenças conceituais, ela vai funcionar somente para valores de n par, né, então o n lá da fórmula de Newton-Cotes para a fórmula de Simpson, 1/3, será 2, ou 4, ou 6, ou 8, né, é um caso particular, e essa fórmula ela vai produzir também aproximações, né, do valor correto da integral, e ela é tão utilizada quanto a fórmula dos trapézios, ela não tem complicações maiores, né? E essas duas fórmulas, a fórmula dos trapézios e a fórmula 1/3 de Simpson, são as fórmulas de quadraturas mais conhecidas dentro daquela classe ali das fórmulas de Newton-Cotes, pela simplicidade e pelos bons resultados que elas proporcionam, né? Então eu peço que vocês deixem então essas duas planilhas já prontas aí, do n igual a 4 e n igual a 8, porque daí na fórmula, quando a gente for utilizar na sexta-feira para calcular a fórmula de Simpson, a gente não vai ter que calcular tudo de novo, né? A gente só vai modificar a fórmula, então os valores que previamente calculados na aula de hoje, a gente vai aproveitar na aula que vem para produzir resultados usando o Simpson e para produzir resultados usando Simpson com n igual a 4 e com n igual a 8. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês, né? Eu acho que dessa forma, assim, com vocês desenvolvendo as planilhas
vai ser bem produtivo, porque daí vai ficar pronto. A hora que vocês precisarem fazer um exercício futuramente, um trabalho, vocês já têm a planilha pronta, né? Esse esforço vocês já fizeram. Se tiver que alterar o N, também vai ser bem fácil, né? Vai ser que só fazer um ajustezinho ali. Mas para N igual a 4 e N igual a 8, a gente vai deixar pronto. Então, eu fiquei de dar um retorno para vocês, né? Vou ver se eu consigo cumprir com a minha promessa sexta-feira de dar o retorno das avaliações intermediárias, né? Acabei não conseguindo fazer hoje. Uma boa semana para vocês e até sexta-feira. Valeu, professor. Boa Professor, semana. Valeu, tchau, tchau. professor. Até mais. Oh.